e quero te ouvir já sobre a análise que foi realizada pelos jornalistas paraguaios sobre o novo reforço do Santos Futebol Clube. Jordão. 2 jornalistas, Marcão, foram ouvidos pelo portal Trivela, pelo jornalista Bruno Lima, Marcão, e o primeiro foi o J. Gomes, comentarista da TV Tigo Esportes. Ele que viu o surgimento do Cabageiro ainda nas categorias de base e detalhou como foi o crescimento do atacante acertado com o Santos. Abre aspas para o J. Gomes. Em 2019, ele apareceu como jogador sub-20 no Deportivo Capiatá, equipe da 3ª divisão paraguaia, e conseguiu chamar a atenção do Sportivo Ameliano, esta já na 1ª divisão. Cabalheiro foi muito bem, mostrou um nível muito bom e acabou se transferindo para o Nacional, um time mais tradicional do nosso país. Assim que chegou, se tornou titular indiscutível da equipe, graças à sua velocidade. Posteriormente foi convocado para a Seleção Olímpica, disputou as Olimpíadas de Paris 2024. Cabageiro é um atacante que joga pela direita ou pela esquerda sem distinção. Tem uma velocidade suprema em campo. Preparadores físicos paraguaios dizem que o seu nível de aceleração é um dos melhores do nosso futebol, acrescentou o jornalista, Marcão. Olha aí, hein? Supremo. O que ele tem de supremo, Jordão? Ih, mamãe! Velocidade suprema em campo, Marcão. Mamãe. Segura o Cabageiro, hein? O terror Cabageiro é do Santos. Ele tem velocidade, ele é supremo em termos de velocidade. Promete, hein, Jordão? É o Relâmpago McQueen da Vila Belmiro, então, né, Marcão? Já dá pra pontuar ele assim, né? Ele é a velocidade, Marcão. Então, acho que até o próprio técnico Kleber Xavier fez esse apontamento, né, na entrevista ao De Olho do Peixe, Marcão, que é justamente um atacante que tem características que os jogadores não tinham no elenco e não era possível encontrar nas categorias de base. Um atleta que joga pelo lado do campo de velocidade e que ataca o espaço. Ele até fez as menções de Roleiser, Álvaro Barreal, Robinho Júnior e Guilherme, que vem jogando pelo lado do campo, só que eles não têm a característica de atacar espaço. Eles são jogadores de criação, assim como alguns outros atletas que são observados nas categorias de base, Marcão. Então, se o Kleber Xavier disse e o comentarista disse, é de se levar em consideração. Foram análises positivas aí da crônica paraguaia, né? Vamos torcer. Eu tenho escutado muitas análises e todas elas têm sido positivas sobre o atleta. Então, cabe a todos nós, né, torcer pelo Gustavo Cabageiro. Eu ontem, Thiago Jordão, depois de muito me negar, eu acabei cedendo e fui ver o vídeo famoso de 4 minutos, esses vídeos que só mostram os gols, né? Tem esses canais que fazem esses melhores momentos. O cara faz gol de tudo quanto é jeito, viu, Jordão? No YouTube ele é um grande fenômeno, viu? Só que o que me chamou a atenção, Jordão, o que me chamou a atenção foram os estádios vazios lá do Paraguai. Impressionante, né, Jordão? Olha, a Copa São Paulo, em termos de lotação de estádios, é superior ao futebol do Paraguai. Primeiro, estádios pequenos no Paraguai e praticamente todos vazios, né? É impressionante, se você reparar nos vídeos, e eu reparei nisso, né? É impressionante como os estádios lá no Paraguai, a maioria deles são estádios pequenos, né? E todos eles praticamente vazios. E o Cabageiro fez gol de tudo quanto é jeito. Fazia gol pela direita, fazia gol pela esquerda, fazia gol de biquinho, parecia o Ronaldo, o Romário, fazia gol de fora da área, fazia gol ali chegando no segundo pau, enfim. No vídeo do YouTube, ele é um verdadeiro fenômeno. Vamos torcer, Jordão. Seja bem-vindo aí o Gustavo Cabageiro, mas realmente na internet ele tá voando por enquanto. Vamos esperar ele jogar com a camisa do Santos. Agora, ontem, aliás, um grande debate ontem com o Mimi e também... O bicho pegou lá ontem, viu, Jordão? Enquadramos o Mimi na parede ontem. O bicho pegou ontem no Alô Varandeiros. O Santástico falou algo que eu achei muito interessante. Contratamos, temos que colocar para jogar, né, Jordão? Espero que o treinador Kleber Xavier coloque o jogador para jogar. Eu tô cansado de ver o Santos contratar jogador e deixar encostado. Então, se estamos contratando, que coloque o jogador para jogar. Senão, fica muito estranho, viu, Jordão? Perfeito. E é aquilo, né, Marcão? O jogador tem que vir, ele não pode ser uma incógnita. Ele pode ser uma aposta, mas você tem que ter o conhecimento do que o Gustavo Cabageiro pode te entregar. Porque, Marcão, se você fica escondendo o jogador e não colocando pra jogar, porque o treinador sabe exatamente o que ele pode te entregar, porque ele vê o dia a dia do atleta.
Nós não temos a possibilidade de ver o dia a dia do jogador, de acompanhar o seu desempenho nos treinamentos. Então, o Kleber Xavier tem que colocar o atleta para que seja de conhecimento de todos. Por exemplo, digamos que o Cabadeiro tem essa velocidade suprema mesmo, Marcão. Se o Santos vai fazer uma partida onde o lateral da equipe adversária tem uma estatura pequena e ele também não tem velocidade, aí o torcedor pensa, olha, nesse segundo tempo, acho que o Cabadeiro pode entrar e fazer a diferença. Ou em outras situações de jogo, Marcão. Então, já que tá contratando, coloca pra jogar. É uma aposta? É uma aposta. Só que a gente tem que saber, Marcão, se essa aposta é positiva ou se é negativa. De nada adianta trazer o jogador e aí você esconde ele, e quando você menos espera, ele tá em campo e você não sabe o que esperar do jogador, Marcão. Então, tá contratando, tem que colocar pra jogar e se não colocar, eu farei lobby pra vê-lo em campo. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. O Thiago Jordão, o Santos divulgou no dia de ontem a programação para esta semana, lembrando que teremos jogos importantes, 2 jogos do Santos Futebol Clube nesta semana. O Santos divulgou a programação de treinamentos e também, claro, como fará, né, na viagem para Pernambuco, já que iremos enfrentar, atenção, Thiago Jordão, o Lanterna, Thiago Jordão. Não tá ganhando nem para o ímpar. O Sport não tá ganhando nem Jockey Pole. Ih, mamãe! Cara e coroa. Nada. Absolutamente nada tem vencido o Sport. Sport, pelo amor de Deus, cara. Que não seja sábado, hein? Thiago Jordão, a programação do Peixe aqui no Varanda para esta semana. E antes, Marcão, o Sport tá tão zicado que eu vi um torcedor comentando que nos últimos 3 cara ou coroa para decidir quem fica com o campo ou com a bola, o Sport perdeu também, viu, Marcão? Tá ruim lá. Não tá fácil a vida do Sport, viu, Jordão? A vida do Sport, eu vou falar uma coisa pra você. E o problema é que o Santos tá chegando, cara. Jesus! Vamos lá, Jordão. Programação do elenco santista, Marcão. O Santos que treinou na tarde de ontem, se apresentou, na verdade, na tarde de ontem, às 14 horas e 30 minutos e realizou um treino às 15 horas e 30. Hoje, na terça-feira, é a mesma coisa. O Santos se apresenta às 14 horas e 30 e treina às 15 horas e 30 minutos. E amanhã já tem jogo. Santos Internacional na Vila Belmiro, 21 horas e 30 minutos. Marcão, um jogo importantíssimo para o Peixe, é um confronto direto na tabela do Alvinegro Praiano. E na quinta-feira, nada de folga. Novamente, a apresentação às 14 horas e 30 e treino às 15 horas e 30 minutos. Já na sexta-feira, uma pequena mudança. O elenco se apresenta mais cedo, às 10 horas da manhã, treina às 11 horas da manhã e logo após o treino e depois do almoço a equipe viaja para Recife, já pensando no sábado entre Sport e Santos, jogo na Ilha do Retiro marcado para as 18 horas e 30 minutos. Depois do jogo a equipe retorna para São Paulo e fica de folga no domingo. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Tá aí a programação do Santos para uma semana importantíssima. O Santos que entrou no Z4, hein? O Santos voltou ao Z4, é claro que tem um jogo a menos, jogo contra o Palmeiras, sem data marcada ainda, mas eu vejo pouca gente falando, Thiago Jordão, é uma semana das mais importantes para o Santos, né, Jordão? Porque o Santos precisa pelo menos fazer ali 4 pontos nos 6 pontos que tem a disputar. Se fizer 6 pontos, tá espetacular, tá excelente, mas é uma semana das mais importantes para o Santos Futebol Clube, né? Ramires está falando aqui, Marcão, você que é do Nordeste, estará no jogo contra o Sport? Um abraço para você, Ramires. Ramires, olha, eu não sou nordestino, né? Eu nasci em São Paulo aqui, meus pais que são nordestinos, com muito orgulho, né? Eu adoro o Nordeste, eu amo o Nordeste, mas eu sou nascido em São Paulo, né? Meus pais, tanto minha mãe como meu pai, são nascidos em Pernambuco, uma cidade chamada Sertânia, cidade muito bonita, de 30 mil habitantes, Terra do Bode, maravilha, e eu sempre passo férias lá no Nordeste, adoro o Nordeste. Mas não estaremos no Nordeste, iremos fazer a cobertura da partida nos estúdios do canal Varanda Futebol Debate, tá bom? Mais um beijo carinhoso, um abraço para todo o povo nordestino que eu particularmente adoro e admiro demais, tá bom? Bom, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil, Bruno FPS. Jordão, e as dicas de Kleber Xavier sobre a escalação do Santos Futebol Clube? Vem mudanças, hein?
Vem mudanças aí no time do Peixe, Jordão. Vem mudanças aí, Marcão. O técnico Kleber Xavier ontem, em entrevista ao De Olho no Peixe, confirmou os retornos de Escobar e João Basso ao time titular do Santos na partida contra o Internacional, Marcão. Abre aspas para o Clebinho. Os retornos do Escobar e do João Basso são certos. A linha defensiva Escobar, Basso, Luan Pérez e Souza é a linha que mais me entregou e que tenho gostado muito. E ele pontuou também que, apesar de confirmar o retorno do Escobar, ele elogiou a partida do Igor Vinícius, Marcão, mas disse que ainda é necessário fazer algumas correções no sistema defensivo com relação ao posicionamento do Igor Vinícius no campo defensivo, que não forneça espaços para os outros jogadores, Marcão. E além disso, ele deixou em aberto. Podemos ter o William Arão ou João Schmidt jogando no lugar do Tomás Incon suspenso. Tá aí, Jordão. Olha, ontem em entrevista ao De Olho no Peixe, ele praticamente já cravou, né, Jordão? Aliás, cravou, né? Ele já cravou que João Basso Bigodinho vem aí, hein? João Basso Bigodinho, eu vou falar uma coisa pra você, hein? O homem virou o rei da zaga, hein? Mas tem muito torcedor falando, bom, tá vendo? Foram tirar o João Basso, deu no que deu. Mas coincidência ou não, o João Basso saiu, o Santos tomou 3 gols na partida contra o Mirassol e fez um péssimo jogo defensivamente. Então, existe aí um fator, né, que é preciso ser destacado. Eu continuo achando o João Basso um jogador limitado, Thiago Jordão, mas é fato dizer que com a saída dele, a defesa piorou. O Zé Ivaldo não entrou bem? Eu acho o Zé Ivaldo muito mais zagueiro que o João Basso. Mantenho a minha opinião, não muda em nada. Mas também preciso destacar que sem o João Basso, o Santos perdeu e foi mal defensivamente. Então, o João Basso está de volta ao sistema defensivo do Santos. Outro retorno é do Gonzalo Escobar, do Pablito, pelo lado direito. Portanto, o Pablito está de volta ao lado direito da defesa do Santos Futebol Clube. E aí a dúvida no meio-campo, Thiago Jordão, que eu já coloco aqui para saber a sua opinião. O William Arão ou João Schmidt? O Kleber Xavier disse que o Arão pode jogar mais de 45 minutos. Você, Jordão, iria de Arão ou iria de João Schmidt, considerando que o Arão parece ter evoluído fisicamente? O William Arão, Marcão, eu acho que a gente já sabe o que esperar do João Schmidt, já conhecemos o João Schmidt, Marcão. Eu acho que é no mesmo princípio que eu falei do Gustavo Cabadeiro. Contratou? Tem que colocar pra jogar. E já que o William Arão vem evoluindo fisicamente, ele não era esperado nem que ele pudesse estar no jogo contra o Flamengo no meio da semana passada e foi relacionado, entrou em campo, eu vejo que se ele tá tendo esse tipo de evolução, nada melhor do que já colocá-lo em campo para ele se acostumar com a intensidade física dos jogos. E além disso, eu acho que ele pode entregar melhor pro Santos do que o João Schmidt. Eu acho que o William Arão, Marcão, se aproxima mais do que o Tomás Incon estava fazendo no quesito de marcação do que propriamente o João Schmidt. O João Schmidt, no meu ponto de vista, só teria uma qualidade maior para dar lançamentos na saída de bola. De resto, vejo por que escalar o João Schmidt, a não ser questões físicas. Tecnicamente, eu prefiro muito mais o William Arão, Marcão. Jordão, olha, ontem eu falei João Schmidt porque eu tinha a impressão que o Arão ainda não estava bem condicionado fisicamente, certo? A partir do momento que o Kleber Xavier concede uma entrevista dizendo que o Arão já tem condições de jogar mais de 45 minutos, eu vou de Arão. Porque o Arão foi contratado para ser o titular desse meio-campo do Santos Futebol Clube. O Tomás Incon fez um grande jogo contra o Flamengo, mas até aquele momento, o próprio Tomás Incon era praticamente carta fora do baralho para todo o torcedor santista no meio-campo. Todo mundo queria o William Arão. E o William Arão infelizmente, chegou mal condicionado fisicamente. Então, se o treinador do Santos dá uma declaração que o jogador já pode jogar mais de 45 minutos, eu começo com ele, Jordão. Eu começo com ele. Eu acho que ele é superior ao Schmidt. O que me preocupava do Arão, e por isso que ontem eu disse Schmidt, era a questão física. Agora, a partir do momento que eu escuto do treinador que o Arão já tem condições de jogar lá mais de 45 minutos, ou seja, deve ser uns 60 minutos, 70 minutos, vamos de Arão desde o início. Concordo contigo nessa, Jordão. Então, eu acho que teremos o William Arão, mas fica essa dúvida, né? Essa bola dividida entre o William Arão e João Schmidt para o meio-campo. E aí, Jordão, vamos para outra dúvida
também do treinador Kleber Xavier, que vai começar a definir o time nesta terça-feira. Teremos o falso 9? Teremos o Neymar jogando mais avançado? Ou teremos a volta de um centroavante fixo? O que você sentiu, Jordão, das palavras do treinador Kleber Xavier no dia de ontem? Marcão, eu interpretei que o técnico Kleber Xavier pretende mudar o Neymar, o seu posicionamento em campo. Ele não descartou, com todas as palavras, o quesito de usar o Neymar como falso 9, mas sentiu falta do Neymar ser mais participativo no jogo, né, Marcão? E aí que entra também outro debate para o setor de ataque. Porque o Neymar, retornando na sua posição original, vai jogar de meia. Com isso, você tem o Roleiser que estava jogando por ali. Só que o técnico Kleber Xavier também cita, Marcão, que o Álvaro Barreal tem desempenhado muito bem taticamente e o Guilherme idem. Então, o técnico Kleber Xavier, Marcão, caso ele opte por deixar o Neymar de meia, surge uma outra questão. Roleiser no lugar do Álvaro Barreal, ou Roleiser jogando de falso 9, ou tem a possibilidade de ele entrar, quem sabe, com o Tiquinho Soares, com o Luca Meirelles ou com o David Washington, enfim, um centroavante fixo, Marcão. Essa que é uma outra dúvida do técnico Kleber Xavier, que será definida nesta tarde. Tá certo, Thiago Jordão. Eu tô vendo aqui, rapaz, tô passando aqui umas notícias aqui, Jordão, do Rica Perrone no Instagram, tá aqui, ó. De cerveja a remédio pra ereção. Corinthians bancou gastos pessoais na gestão do Ilho. Ih, mamãe! Olha aí o do Ilho, hein? Colocando até a Voltisman na conta do Corinthians, hein? Mas que coisa, hein, Duílio? Não, tomar Voltisman, beleza. Você dá aquele up na sua vida sexual, no seu dia a dia, beleza. Agora, colocar pro clube pagar cerveja, vai tomar aquela gelada, mas tá uma bagunça lá também, hein, Jordão? Eu vou falar uma coisa pra você. Tá uma bagunça lá em Itaquera, hein, Jordão? Marcão. E pra quem quer se divertir, nada melhor do que ver a bagunça lá do outro lado, né, Marcão? Porque às vezes aqui a gente fica chateado com o que acontece no Santos. Lá no Corinthians, Marcão, tem um perfil chamado, acho que é Malo Oficial. Toda semana ele divulga pelo menos 3 prints de faturas de cartão de crédito. E o Andrei Sanches não correu dessa aí também não, Marcão. Descobriram uma fatura dele que ele gastou com testosterona, boates. Olha lá, ó o Nexo, hein? Ih, mamãe! O que mais, Jordão? Fernando de Noronha, Marcão. Nossa, mãe do céu. Festinhas. E a justificativa dele foi: eu confundi. A senha deveria ser a mesma. Corinthians, como eu tô triste. Corinthians, como você me deixa triste, Corinthians. Meus amigos varandeiros. A galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Agora, sobre esse ataque do Santos Futebol Clube, Jordão, eu vou falar uma coisa pra você, Jordão. Se o Santos não criar e não quiser atacar, deixar o Neymar de falso 9 é um baita desperdício. Porque se a bola não chega pra ele, você tem um jogador do nível do Neymar que não pega na bola, é um desperdício absurdo, né? Então a verdade é essa. Só faz sentido ter o Neymar como falso 9 se você tiver um time propositivo, ou seja, se você tiver um time que queira propor o jogo, que queira jogar, aí você pode ter o Neymar de falso 9 com o time se movimentando. Agora, se for para ter um time que não queira atacar, que não busque o ataque, que vai ficar só jogando bola na área, bola cruzada na área, não faz o menor sentido você ter o Neymar de falso 9. É um desperdício técnico. Então é isso, Jordão. Depende muito da proposta. Se o Santos for se acovardar de novo, como fez contra o Flamengo, como fez contra o Mirassol, como fez contra o Fortaleza também, ganhamos contra o Fortaleza, mas jogamos de forma covarde também, contra o próprio Vitória da Bahia. Se for para jogar nesse formato, ter o Neymar como falso 9 é um baita desperdício. Então, Thiago, eu fico nessa. Se é para tentar jogar, eu acho legal ter o Neymar de falso 9 e trazer o Roleiser ali como meia. Agora, se for para jogar com uma bola só, aí eu jogaria com o David Washington, pelo menos ali, naquele bate-rebate, o jogador tá lá dentro da área. Então, essa é a minha opinião, viu, Jordão? Eu espero que o Santos tenha mais coragem. Como diria aquele treinador, o Vitor, o treinador que passou pelo Corinthians. Vitor Pereira. O Vitor Pereira, que passou pelo Corinthians, que o Santos tenha coragem. Que o Santos tenha coragem, Thiago, na próxima quarta-feira.